torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para você ficar bem atualizado de tudo que está rolando com o Santos Futebol Clube dentro e fora das quatro linhas. Mas antes, eu peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, porque todos os dias tem vídeo novo aqui sobre Santos. Então, para você não perder nenhum, basta você se inscrever e também deixa aquele like, porque aí o YouTube entende que você gosta do canal, que você torce para o Santos e fica mais fácil de você receber os vídeos. Bom, vamos falar aqui, só para dar um spoiler, sobre os seguintes assuntos, né? O grupo do Santos no Campeonato Paulista de 2022, o presidente do Santos, Andrés Rueda, que falou sobre a questão de reforços e também sobre a permanência ou não do técnico Carille para a próxima temporada. Tem também sobre a renovação e interesse de outros clubes no goleiro João Paulo. Vamos falar sobre a questão da venda do Rodrigo, né? Uma confusão aí que aconteceu e vocês vão entender melhor, né, na hora que a gente chegar nesse assunto. E também comentar sobre a vitória do Santos contra o Bragantino, o empate contra o Atlético Goianiense e começar a fazer uma projeção de Santos e Chapecoense que se enfrentam na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, que pode ser um jogo importantíssimo para a gente em termos de tabela no Brasileirão. Vamos começar então com o grupo do Santos no Paulista 2022. Vale ressaltar que esses times que estão no nosso grupo, né, do Santos, não vão enfrentar a gente nessa primeira fase. Dois se classificam, né, para a fase de mata-mata, e aí o Santos pega, por exemplo, se o Santos ficar em primeiro, pega o segundo colocado, se ficar em segundo, pega o primeiro colocado. Mas o grupo do Santos é Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Bragantino que vem montando, né, ano após ano, uma equipe forte. Imagino que para 2022 não seja diferente, né? Bragantino que está na final da Sul-Americana. A Ponte Preta, que não faz uma grande campanha na Série B deste ano, mas é um time sempre chatinho de enfrentar, né? Eu sempre brinco que parece que todo ano a Ponte Preta está no nosso grupo. E o Santo André, que inclusive lá em 2010, né, fez uma final de Campeonato Paulista com a gente. E aí, visando principalmente o Campeonato Paulista, que é o primeiro desafio do Santos, né, começa dia 26 de janeiro, o presidente do Santos disse, né, nesse evento onde aconteceu o sorteio do Paulistão, sobre a questão de reforçar o time do Santos e também sobre o técnico Carille. Então, abre aspas. Estamos fazendo o planejamento. Só não me pergunte nome de jogador e essas coisas, pois não costumo comentar até estar tudo assinado. Mas vamos sim fortalecer o nosso time. O Santos entra em todo o campeonato para disputar o título. Às vezes consegue, às vezes não. Mas com certeza em 2022 vamos brigar por mais um título paulista. E aí o Rueda também comentou sobre o Carille, abre aspas. Carille é o nosso técnico. Quando contratamos um técnico, contratamos até o fim da gestão, que é 2023. Sempre que contrato, imagino a longo prazo, disse Rueda. Vale relembrar que o contrato do Carille é até o final de 2022, né? Então, ainda precisa ser realizado essa análise da permanência ou não do Carille. É óbvio que eu imagino que essa declaração do Rueda foi mais aquela questão política, né? Principalmente por conta da reta final que o Santos está no Brasileiro, mas é necessário, né, ter um planejamento bem mais específico para a próxima temporada, se continua com o Carille ou não. E falando sobre planejamento para 2022, o Santos já está conversando com uma renovação com o goleiro João Paulo, porém não assegura que isso quer dizer que ele vai permanecer ou não, né, no Santos na próxima temporada. Leio para vocês a matéria do Diário do Peixe que diz o seguinte: o Santos encaminhou a renovação do goleiro João Paulo, um dos destaques do clube na temporada. Após reunião de seus representantes, Daniel Medeiros, e o executivo de futebol Edu Dracena e o gerente de futebol Guilherme Lippe, na tarde da última quinta-feira. Apesar de uma prorrogação de contrato encaminhada, o Santos não descarta a venda do atleta na próxima temporada. O Diário do Peixe apurou que 2 clubes da elite da Série A do Campeonato Brasileiro já sinalizaram interesse pelo goleiro, com ofertas que devem ser formalizadas na próxima janela. Apesar dos valores maiores que o atual no Peixe, João Paulo não se empolgou e quer continuar no Santos e sonha em conquista de títulos pelo time da Vila Belmiro.
João Paulo tem contrato com o Santos até 31 de agosto de 2025 e o jogador deve estender o seu vínculo por mais uma temporada, além de receber um aumento salarial. Só para a gente também relembrar essa questão do João Paulo, houve algumas sondagens, né, tanto do Ajax, só que o próprio João Paulo disse que não interessava sair naquele momento, né, que foi no comecinho do ano, lá para março. Em agosto também foi noticiado um interesse, né, ou uma sondagem do Flamengo, só que também acabou que não evoluiu. Então, imagino que um desses clubes aí citados na matéria do Diário pode ser o Flamengo, mas eu imagino que o Santos não vai abrir mão do João Paulo para um outro clube da Série A. Vale ressaltar que atualmente a multa rescisória do João Paulo é de 100 milhões de euros. Óbvio que ele não vai ser vendido por esse valor, mas imagino que uma saída do João Paulo só para algum clube da Europa. E tem potencial para isso, né? É um jogador de 26 anos e imagino que tem mercado sim para atuar em algum clube da Europa, algum clube português ou até mesmo o próprio Ajax, enfim, né? É um jogador que em pouco tempo como titular no Santos, que começou nessa temporada, principalmente depois da final da Libertadores, demonstrou ser um goleiro muito bom. Precisa melhorar na saída de bola, enfim, né, na questão de jogo aéreo, mas é um jogador que a gente fala que faz milagre, né? Embaixo ali das traves faz milagre. E bom, vamos agora falar sobre a questão da venda do Rodrigo. Isso aí deu o que falar também na semana. Leio aqui a matéria do Bruno Gilfrida em parceria com o Wallace Lara, do Globoesporte.com. Parecer aponta inconsistências em venda de Rodrigo e questiona vaquinha do Santos. Relatório pedido pelo Grupo de Riscos e Perdas mostra que parcelas da negociação do atacante do Real Madrid foram divididas em diversas vezes. Relatórios preparados pela empresa Peritos, de consultoria, auditoria e perícia contábeis, apontam possíveis problemas em negócios feitos pelo Santos nos últimos anos. Em 3 documentos, Leone Pérez, perito contador contratado pelo Santos para prestar serviços profissionais de consultoria contábil e financeira de seus lançamentos e movimentações financeiras, analisa 3 negócios encabeçados pelo clube: a venda do atacante Rodrigo ao Real Madrid, a vaquinha online para arrecadar fundos no fim de 2020 e a contratação do escritório Bonassa Booker Advogados. Aí, agora falando sobre a questão do Rodrigo, né, que a gente comentou no começo do vídeo. De acordo com os documentos analisados pelo contador, Rodrigo foi vendido pelo Santos em 14 de junho de 2018 ao Real Madrid por 45 milhões de euros, a serem pagos em 2 parcelas. 20 milhões de euros em 10 de julho de 2018 e 25 milhões de euros em 10 de julho de 2019. O contador questiona a forma como as parcelas foram pagas. A primeira foi dividida em 17 vezes e a segunda em 10 vezes. Os valores ainda foram depositados em diferentes bancos e contas. De acordo com o profissional, não houve justificativa do fracionamento dos pagamentos. Ainda sobre a venda de Rodrigo, o contador aponta que o Santos, mesmo recebendo 106 bilhões até agosto de 2019, deixou de pagar 20 milhões para a Doin em 30 de setembro do mesmo ano. A dívida do Santos com a Doin aconteceu pelo não pagamento de 5 milhões de euros ao fundo em virtude da contratação do atacante Leandro Damião, em 2013. Com atraso, o valor aumentou para 15 milhões de euros. Em julho de 2021, né, agora, o Peixe conseguiu diminuir a dívida para 8,25 milhões de euros e parcelar o valor até dezembro de 2023. Então, algumas coisas, né, que o Santos precisa explicar. Como que essa venda do Rodrigo, que eram apenas 2 parcelas, a primeira parcela não sei quantas vezes, a outra parcela não sei quantas vezes, então algumas coisas precisam ser explicadas, né? Um valor de uma venda que rendeu muito dinheiro ao Santos. E se tinha dinheiro em caixa por conta da venda, né, do Rodrigo, por que não honrou com o acordo, né, que tinha com a Doin? Aí o Santos agora, em 2021, teve que refazer um novo acordo, né, para o pagamento dessa dívida lá do Leandro Damião, lá em 2013, quando ele foi contratado. Enfim, vamos agora falar sobre 4 linhas, né? Santos em campo. Tivemos a vitória diante do Bragantino, né, por 2-0. Tivemos também um empate
né, mais recente, neste sábado, contra o Atlético Goianiense, 0-0, e o Santos consegue somar aí 4 pontos importantes. Vale ressaltar também que a questão defensiva do Santos nos últimos jogos vem se mostrando bastante eficiente. Parece que, né, com a volta de Luiz Felipe, com a volta de Kaique, né, com o Carille também tendo mais tempo para preparar o time do Santos, principalmente trabalhar com o esquema de 3 zagueiros, a gente está tomando menos gols. Né? Principalmente aí, nas últimas partidas, a única partida que o Santos foi vazado foi exatamente contra o Palmeiras. Nos outros jogos, além da vitória, o Santos também conseguiu não sofrer gols, o que é muito importante, né? Era uma coisa que a gente batia muito na tecla, que o Santos, todo santo jogo, tomava gol, né? O João Paulo trabalhava muito, ele era muito exigido, e isso, de uma certa forma, diminuiu, o que ajuda o Santos nessa busca aí a subir na tabela e esquecer a briga contra o rebaixamento. E falando em questão de rebaixamento, não para pôr um ponto final, né? Porque ainda falta alguns pontinhos aí, mas o jogo contra a Chape nesta quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro, como eu falei, os ingressos já estão à venda, é importantíssimo para a gente, né? A Chape, que já está rebaixada matematicamente, pega o Santos tem algumas dúvidas aí, o Kaique está suspenso, então a gente não sabe quem entra no lugar dele, provavelmente o Robson ou Wagner Palha, ou até mesmo uma possibilidade, né, de mudar o esquema tático do Santos e de 3, jogar com 2 zagueiros. Tem o Lucas Braga e o Tardelli, que foram poupados, né, para o jogo contra o Atlético Goianiense, podem ficar à disposição contra a Chape. E o Marinho é dúvida, por enquanto é dúvida, está gripado. O próprio Carille disse que ele estava bem abatido, né, por conta da gripe. Então precisa saber aí como que vai se desenvolver. Mas, aparentemente, um Santos que pode sim pontuar, né, os 3 pontos aí contra a Chape, e quem sabe se distanciar ainda mais desse risco de rebaixamento. Mas é isso, esse é o resumão aí do que aconteceu com o Santos durante a semana. Já peço mais uma vez para você deixar o seu like e se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo